Grava aí. Bom, tá? Bom, meu nome é Wesley, sou do terceiro ano, turma 303. Estou fazendo vídeo sobre PPDA de natureza. Vou entrevistar agora o grupo do nosso trabalho é mentes psicopatas, o tema é investigação criminal. A gente fez dois cérebros, um cérebro normal e um cérebro que tem de um psicopata, né, no caso. Aí a gente destacou as áreas em amarelo, que são as áreas que possuem menos inatividade. Aí a gente destacou em amarelo as partes que possuem inatividade. Qual é a relação entre o experimento e o subtema de vocês? A química tem a falta de sódio e potássio no cérebro circulando pela essa parte verde aqui, ó. E aí, essa falta, ela ocasiona um certo distúrbio. Então, deixa quem é psicopata mais alterado do que o normal. Então, essa é a parte química que envolve o meu tipo de psicopata. A parte da física é que os distúrbios eles acontecem no caso do cérebro psicopata na amígdala, que é essa parte em amarelo aqui, e nos fascículos, que é a parte em verde. E tipo, por causa de normalmente o psicopata ele meio que aparece por causa de traumas de infâncias e esses tipos de coisas, tipo coisas sociais e isso. Principalmente na parte da biologia temos todo o funcionamento do cérebro, né? Por ele ser o órgão responsável pela coordenação motora, né? E toda a parte vital do ser humano. E foi observado que no cérebro do psicopata há uma redução na massa cefálica dele e na massa cinzenta, que é ao qual toda essa região aqui, né? Diferenciando, né, com que ele tem as suas ações diferentes de qualquer outra pessoa. Só isso. Valeu. Bom, agora eu vou entrevistar o segundo grupo do PPDA de natureza. Qual é o seu nome? O que foi? Uma pergunta? É o nome? Gabriel, Andrew e coisa. E John. Beleza. Peraí. Vou cortar essa parte. Qual é a relação entre o experimento e o subtema que vocês escolheram? O nosso subtema é autópsia, tipo, então o nosso experimento é sobre uma cena de crime. Então, tipo, o nosso experimento, no caso, é a luz ultravioleta, no caso, luz negra, como é conhecido. Tipo, é uma luz que é visível, que é meio que visível a olho nu. E, tipo, Vocês querem mostrar alguma coisa? Porque pode mostrar quem vai gravar melhor ainda. Tá, não, agora eu mostro. Tá, no caso, tipo... Agora, pergunta mesmo? Não, é que eu me perdi, só falando muito eu me perdi. O subtema, tá, é essa relação, tipo, que a luz, ela simula uma cena de crime. Bem, nosso experimento é uma simulação de uma luz ultravioleta, como ele disse, onde simulamos uma casa, onde aparece o corpo, o sangue e também o sêmen encontrado. E a relação do experimento de vocês com química, física e biologia? A relação de biologia, tipo, é os dejetos da casa, tá ligado? Por exemplo, sangue, o sêmen, DNA, tá ligado? Tudo que tá, tipo, no que a gente não consegue enxergar a olho nu. E no caso a luz vai conseguir, tipo, mostrar isso pra nós. Bem, a relação química é que muitas substâncias, quando expostas à luz ultravioleta, se comportam de maneira diferente, devido à excitação de moléculas, que isso se dá que a molécula absorve o calor, graças a... Qual é o nome? Absorve calor, viu? Atrito. Tá. Na física, o raio ultravioleta é radiação eletromagnética com um comprimento de onda menor que a luz visível. O comprimento de ondas menor que a luz visível. Ou seja, de 380 nanômetros a 1 nanômetro, a parte da física. Explicando um pouco mais sobre o trabalho, no caso, por exemplo, a física, tipo, o calor transmitido pela luz vai aquecer as moléculas, tipo, aí quando
no caso, quando elas ficarem expostas, tipo, elas vão aparecer, tá ligado? Por isso que é uma luz visível. Sim. No caso, tipo, se tu... É que no caso, tipo, num ambiente totalmente escuro, fica melhor ainda pra enxergar nada. Mas no caso é como a luz tá apagada. Deixa eu mostrar pra aqui, ó, tá ligado? É que é melhor, tipo, mostrar escuro, tá ligado? Aham. Porra, de lâmpada. Ah, vocês vão cortar essa merda, né? Também que a gente vai ter problema com isso na hora da apresentação. Vou puxar uma extensão. Caralho, deu pau no bagulho? É, tá ruim, né? Muito velho. Tem que ser agressivo. Tá, no caso, tipo, a luz simularia, no caso, o que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, tu consegue ver, tá ligado? O sangue ali do corpo, Sim. o sêmen, tá ligado? Tudo isso por causa da luz, que tá, tipo, tá acontecendo uma reação, tá ligado? Tipo, e tá, o calor tá emitindo essas substâncias. E é isso, é basicamente isso, faz. Beleza, valeu. Vamos parar. Uma boa apresentação. Bom, meu nome é Wesley, estou gravando sobre o experimento de autópsia em caso de assassinato. Da turma, qual é a turma? Da turma 204. Nosso trabalho aqui, a gente fez uma autópsia e a gente fez um corpo para representar a nossa autópsia. A autópsia ela começa depois de receber o corpo, o legista, depois de passar pela liberação da família, dos policiais, e chega o corpo para o legista. O legista ele começa fazendo uma examinação por fora, vendo se tem alguma prova. No nosso caso aqui a gente deixou uma prova, o assassino deixou uma prova que o legista ele vai retirar essa prova para levar para uma identificação, para o cientista forense para fazer a análise dessa prova de DNA. No caso aqui é um fio de cabelo, tá? Que vai ser levado até um laboratório para fazer essa análise, tá? E descobrir, fazer um exame de DNA, né? E descobrir talvez a identidade do assassino, tá? O legista ele também faz um corte para ver se foi danificado algum órgão no corpo, tá? Ele faz um corte em T, ou Y, ou I. No nosso caso aqui ele tá um corte em T, ó, como vocês podem ver. Aí ele puxa a pele pro lado e ele retira os órgãos para fazer um exame, tá? Para ver se não tem nenhum órgão danificado, tá? Ele vai ver também, como o Guilherme falou, se não tem nenhuma lesão. Aqui no nosso caso, ó, tem um corte que provavelmente foi feito por uma faca, tá? E o legista vai examinar para ver o tamanho da faca, para ver a força que ela foi atingida aqui. E essa facada, ela não atingiu nenhum órgão. O indivíduo, ele morreu por conta de falta de sangue. Ele perdeu muito sangue porque atingiu uma parte que é extremamente perto da jugular e acabou ficando sem sangue suficiente no corpo rapidamente, causando a morte. Bom, é interessante que o legista na autópsia, ele tem como trabalhasse com uma conversa com a cena do crime. Aqui onde foi a faca, ele pode saber que tipo de faca foi usada. Como é uma conversa entre a autópsia e a cena do crime, ele pode chegar a uma conclusão que tipo de faca foi, e na cena do crime eles poderiam eliminar grande parte das provas onde eles teriam que pesquisar, podendo chegar mais rapidamente à arma do crime, chegando ao DNA do assassino. Bom, na física a gente consegue determinar a arma do crime, conseguimos determinar a pessoa que a gente faz o que? A gente faz uma anotação sobre os detalhes que a gente conseguiu sobre a autópsia. Bom, aqui no nosso caso foi uma faca, a gente conseguiu analisar pela profundidade da faca. Se fosse algum impacto, a gente veria por algum hematoma ou por alguma hemorragia que talvez tivesse acontecido. A gente consegue analisar também se foi um tiro ou não. O tiro a gente consegue analisar pela velocidade do tiro. Então conseguimos analisar também se é um homem ou uma mulher. O homem pela força, a mulher não tem a mesma força do homem, a gente conseguiria analisar a partir disso também. Tá, e para traçar o perfil do assassino, o legista também utiliza a visão
que é para ver onde foram feitas as maiores partes dos ferimentos. Se foram feitos mais para cima no corpo, significa que o assassino era uma pessoa de estatura mais alta. Se foram feitos mais para baixo, significa que o assassino era uma pessoa de estatura mais baixa. Isso ajuda bastante a traçar o perfil do assassino, tá bom? Agora eles vão falar sobre biologia e química. Bom, na parte de biologia já é em geral o estudo do corpo, ou seja, ele começa a estudar, ao abrir o corpo, ele começa a estudar os órgãos que foram perfurados, os órgãos que foram colocados para fora. Eles começam a perceber se tem alguma lesão, alguma coisa assim. E também vale muito os cortes, ou seja, com o abrimento da cabeça para ver se tem alguma lesão no negócio, no cérebro, essas coisas. E vale também muito com o corpo da pessoa, ou seja, para ver se tem alguma lesão, para ver se, no caso aqui, a gente pegou um coração. Nesse caso, o legista, ao abrir o coração, ele botou o órgão para fora e ele percebeu que o coração não foi afetado, ou seja, se ele tomou um tiro, se ele tomou uma facada, não foi pelo coração que ele morreu. E com isso ele começa a examinar o corpo, mostrando onde foi a causa da morte. E agora vamos falar um pouco de química e biologia juntos, misturado. Na parte da química, envolve mais os processos químicos que ocorrem no corpo da vítima. Eles, no início, depois que é retirado os órgãos do corpo, eles lavam com água e sabão, sendo a água o solvente universal que possui a fórmula H2O. Na parte da decomposição, quando eles decompõem, para o corpo não se decompor tão rápido, eles usam formol e fenol. O formol age especificamente na parte de não se decompor tão rápido o corpo. E a parte do fenol, ele mata todos os micro-organismos que estão no corpo. Agora se o potássio for usado como veneno no corpo, ele é injetado no corpo e ele bloqueia as enzimas celulares. Ou seja, ele tira o oxigênio termina o oxigênio do corpo. E com isso, na causa da morte, o médico ele vem a ver que a pessoa não morreu de ataque cardíaco. Assim, muitas vezes não é, muitas vezes pode ser um assassinato que foi injetado na veia. A pessoa acaba morrendo de parada cardíaca. Isso. Vale ressaltar que o legista ele deve estar com todos os equipamentos. A luva, o colete e a touca. Em caso se for algum vírus, deve estar com a máscara. Isso tudo serve para não prejudicar na hora da autópsia, não cair fio de cabelo, ter DNA do legista no corpo. E após feito tudo isso aí, o legista ele pega os órgãos retirados e coloca de volta no lugar. Feito isso aí, colocando todos os órgãos, ele começa a fazer a costura para poder levar para a família. Onde teve o corta-faca, ele também costura. No crânio, onde abriu, para retirar do cérebro, coloca o cérebro, fecha o crânio, coloca o couro cabeludo e costura. Assim ele pode estar preparado para entregar para a família. Quem tiver com materiais que for do nosso laboratório, eu peço que me aguarde ali próximo.